Cara, um fundo de investimento ele é constituído e é formado muito parecido com um condomínio de prédio, né? Quem mora vai até entender um pouco melhor. E, cara, existem assembleias pros moradores, pros cotistas, no caso. Toda vez que vai mudar um síndico, mudar alguma regra dentro do condomínio, você tem que pagar a taxa de administração do condomínio. Cada apartamento, né, que seriam os cotistas, tem direitos e deveres e, cara, várias outras semelhanças que a gente vai falar exatamente aqui nesse vídeo. Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar como que funciona, o que são, quais os tipos, para quem servem, essa ferramenta incrível para investir que são os fundos de investimento. Bom, cara, já vou avisando que esse vídeo aqui, na verdade, ele vai ficar em duas partes, beleza? Então, nesse primeiro a gente vai falar o que é um fundo de investimento, como que ele funciona, quem são as pessoas que trabalham no fundo, as características, você vai entender mesmo a fundo aí o que é e como funciona um fundo de investimento. E no segundo vídeo, a gente vai falar sobre os tipos e as classificações e como escolher um fundo de investimento ideal pro que você tá buscando. Esse vídeo número 2 aí vai sair só na semana que vem, então contando os dois vídeos, cara, vai ser um conteúdo bem completo, bem amplo e que vai te dar aí um overview, né, uma ideia geral sobre fundos de investimento. Então, para você não perder esse vídeo da semana que vem, ativa as notificações aqui do canal e se inscreve se você ainda não está inscrito, né? Deixe as notificações ativadas para o YouTube te avisar quando a gente lançar o vídeo na semana que vem. E, cara, ajuda os teus amigos que estão buscando aprender a investir e compartilha esse vídeo. Não, sério, para o vídeo aí agora. Vai no botãozinho aqui embaixo e manda pro teu amigo pelo WhatsApp ou naquele teu grupo da família, a galera que tá buscando aprender a investir, beleza? Bom, vamos lá, cara. Vamos entender o que é um fundo de investimento. Como o próprio nome já diz, né, cara, é um agrupamento, né, de capital, de vários investidores que juntam seu capital. Então, por exemplo, digamos que você e mais 10 pessoas querem criar um fundo de investimento. Então, a gente vai juntar o nosso dinheiro, esse dinheiro vai ser rentabilizado e esse rendimento vai ser distribuído de acordo com a quantidade de dinheiro que cada um colocou no fundo. Falando a grosso modo, isso que é um fundo de investimento. É claro que a gente não tem como, tipo, eu e você, que do nada criar um fundo de investimento. Tem todo um regulamento, diversas regras que precisam ser cumpridas. E quem regulamenta e fiscaliza os fundos é a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né, aqui do Brasil. Você vai ouvir bastante falar sobre a CVM quando você estiver estudando sobre o mercado financeiro. E é claro que um fundo tem muito mais do que 10 cotistas, por exemplo. Tem, às vezes, milhares de cotistas diferentes que investem nesse fundo. E como é que faz na hora da divisão dos lucros, né? Como é que faz para poder saber quanto que cada um está tendo de rendimento? E quanto cada um colocou de dinheiro. Isso é feito através das cotas. Então, cara, o que é a cota? Ela é a menor fração do patrimônio do fundo. O patrimônio líquido do fundo, que é todo o capital que o fundo tem sobre custódia, a menor fração desse patrimônio é chamado de cota. E quando você vai investir no fundo, você precisa comprar uma cota ou várias cotas. Bom, e para que serve a cota? Exatamente para isso, para saber quanto que cada um tem de dinheiro no fundo. Então, como é que funciona? Imagina que um fundo de investimento tem a cota de R$1.000 e você quer investir R$10.000 nesse fundo. Então, você vai comprar 10 cotas de R$1.000, são 10 cotas que você vai ter. E aí, digamos que um fulaninho vai investir R$90.000, você vai comprar 90 cotas. E aí o fundo está fechado, são só vocês dois de investidor, por exemplo. O fundo tem R$100.000 de patrimônio líquido, beleza? E em 100 cotas de R$1.000. Tranquilo? Digamos que no final do ano, né, depois de um ano, é apurado o resultado do fundo e ele teve 10% de rentabilidade. Então, um patrimônio que estava 100 mil, ele agora é R$110.000. Como é que vai fazer essa divisão de rendimento para os cotistas? Isso é dividido pelo número de cotas. Então, se tinham 100 cotas no fundo, então cada cota que antigamente valia R$1.000, agora ela está valendo R$1.100. É isso? É. 1.100. Pô, tô ruim de matemática, hein? Então a cota que valia 1.000, agora ela está valendo 1.100. Então se você tinha 10 cotas, você vai ter 10 cotas vezes 1.100, cada cota R$11.000. Você teve 10% de rendimento no ano do seu capital investido nesse fundo, por exemplo. É assim que funciona a cota, esse é o conceito, e é dessa forma que é dividido o dinheiro dos investidores que estão no fundo, sem ter o risco de você estar transferindo o dinheiro de um cotista para o outro. Eu dei aqui, cara, um exemplo de um rendimento anual de 10%, mas essa cotação, cara, é feita diariamente. E o nome disso é apressamento. Todo santo dia, cara, é feita uma avaliação do valor, né, dos ativos onde o capital do fundo está alocado, né, onde esse fundo investiu o dinheiro, é feita uma avaliação do valor de todos os ativos e chega-se, né, o patrimônio total do fundo todos os dias. Isso é dividido pelo número de cotas. Todo santo dia é feito o apressamento das cotas, porque de repente se algum cotista quiser resgatar o seu dinheiro nesse dia, então ele vai ter exatamente o proporcional à quantidade de tempo, né, de dias, de meses, de anos, enfim,
quantidade de tempo que o captador ele ficou ligando o fundo. Por quê? Porque é feito todo santo dia esse apressamento. Então, o dia que ele solicita o resgate, de fato ele vai ter um capital corrigido de acordo com o que ele investiu, quanto ele investiu em termos de cotas, quantidade de cotas e o quanto que rentabilizou durante esse período. Então, o nome disso é apressamento. Falando disso, cara, não é todo fundo que você consegue resgatar o teu capital no momento que você bem entender. Existem 3 tipos de fundos: fundos abertos, fundos fechados e fundos reservados. Um fundo aberto é aquele fundo que você consegue aplicar e resgatar o teu capital a qualquer momento. Um fundo fechado, você só consegue aplicar, você só consegue investir nesse fundo em determinados períodos, depender do gestor, da maneira como ele vai administrar. E para o fundo fechado, o resgate também tem um certo prazo. Você não vai conseguir, por exemplo, vai depender também de cada fundo, mas não é a qualquer momento que você consegue resgatar o teu capital. Você tem um certo prazo que você precisa deixar teu capital ali, ou um certo período do ano em que você pode resgatar o teu dinheiro. E os fundos reservados, como o nome já diz, é reservado para uma família ou para um certo grupo. Enfim, é um fundo reservado. Acho que não tem muito mistério em relação a isso. Bom, cara, é lógico que o fundo não faz o teu dinheiro render sozinho, né? Existem ali profissionais trabalhando o teu dinheiro para conseguir, né, fazer bons investimentos e rentabilizar. E, cara, quem são as pessoas que trabalham nos fundos de investimento? Né? Existe a figura do administrador, né, que é uma empresa que administra o fundo. Ela é gestora do fundo, tá? Uma empresa pode ser um banco, enfim, pode ser qualquer coisa. Existe a figura do gestor do fundo, que é de fato o cara que toma as decisões de investimento, que de fato toma a decisão. É o cacique da tribo, vamos assim dizer. Existe a figura dos analistas, que são os caras que analisam investimentos dentro de determinados setores ou áreas, e esses caras trazem informações para ajudar o gestor na tomada de decisões. E existe a figura dos traders, que são os caras que fazem as operações, que coloca de fato para acontecer todo aquele planejamento que foi feito pelos analistas e os gestores. E, cara, é óbvio que essas pessoas não trabalham de graça. Todo fundo aí vai te cobrar uma taxa de administração, que é uma taxa, como eu falei, parecida com a do condomínio, exatamente para poder custear fundo e poder ter um lucro. Vai depender do fundo, mas varia de 0,1% ao ano até 2%. Tem fundo até que cobra 5% ao ano, né? Vai depender muito do fundo. E existe também taxa de performance, que geralmente é quando o fundo ele consegue ultrapassar o benchmark dele, né? O que é o benchmark? É a referência que ele tem. Então, se por exemplo, ele pega um índice de referência, um fundo de renda fixa, ele usa de referência a taxa DI. Então, o quanto ele conseguiu ultrapassar a taxa DI, geralmente é assim, 20% do que ele passou da taxa DI. Beleza? Então vamos dar um exemplo aqui. Digamos que a taxa DI esse ano seja 3% ao ano e um fundo aí conseguiu chegar a fazer, sei lá, 10%. Um fundo de renda fixa seria o sonho, né? Mas o fundo de renda fixa fez 10% no ano, então esses 7% de diferença, 20% fica de performance para o fundo e o cotista ele recebe os 80% de lucro mais o que ele fez. Ele só pega os 20% do que passou da referência, do benchmark. Sendo que não é todo fundo, cara, que cobra taxa de performance. Apenas fundos de gestão ativa vão te cobrar taxa de performance. Existem fundos de gestão ativa e fundos de gestão passiva. O fundo de gestão ativa é um fundo que ele busca ultrapassar o benchmark, né? Como eu já expliquei, que é essa referência que ele utiliza. E os fundos de gestão passiva, eles buscam estar junto com o benchmark. É um fundo que geralmente replica a carteira de um índice, por exemplo. Então, se você tem um fundo que, vamos dar um exemplo aqui, um fundo que ele é passivo e ele busca replicar o Ibovespa. Ele simplesmente vai repetir na carteira dele os mesmos ativos, né, as mesmas ações que estão no Ibovespa e na mesma proporção, buscando o quê? Ter o mesmo desempenho do Ibovespa. Isso acontece, por exemplo, com os ETFs. Tem ETF do Ibovespa, tem ETF do S&P 500, são fundos passivos, são fundos que apenas buscam replicar e acompanhar um benchmark, uma referência. Então, apenas fundos de gestão ativa são fundos que vão te cobrar a taxa de performance. E, cara, existem vários tipos de fundos, né? Várias classes, dependendo do que ele vai investir. Tem fundos de renda fixa, tem fundos de ações, fundos cambiais, que vão estar ali buscando investir em variações de moedas ou no cupom cambial. Fundos multimercado, que meio que pode englobar um pouco de tudo. Fundos de índice, que são fundos, como eu falei, de gestão passiva, que estão replicando um índice, replicando a carteira, tanto em ativos quanto em proporção. Existem fundos imobiliários, que você com certeza já ouviu falar, que são fundos que investem apenas em imóveis, seja a construção, seja a aquisição, seja o desenvolvimento de um novo imóvel, enfim, são fundos que investem em ativos imobiliários. Existem fundos offshore, que são fundos fora do Brasil, são constituídos fora do Brasil. Esses fundos investem em ativos estrangeiros ou ativos brasileiros que são negociados em bolsas estrangeiras, como por exemplo a ação da XP Investimentos, né? A XP abriu capital, sendo que ela não abriu capital no Brasil, abriu na Nasdaq, que é uma bolsa americana. Então o fundo offshore ele pode estar investindo, por exemplo, nas ações da XP. Existem também os fundos de fundos, os chamados FIX,
que são os fundos que investem em cotas de outros fundos. Existe uma infinidade de tipos diferentes de fundos, dependendo do que ele vai investir, da estratégia, do nível de risco. Enfim, existem alguns fatores, sendo que a gente vai conversar isso de uma forma melhor no vídeo da semana que vem, tá? Onde a gente vai falar quais são os tipos de fundos a fundo, as classes de fundos e qual é o melhor fundo para o seu objetivo que você está buscando, beleza? Então, como eu te falei, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para você ser lembrado. E cara, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, beleza? Isso conta demais pra gente. Compartilha esse vídeo, compartilha, ajuda teus amigos, teus parentes que estão buscando aprender a investir. O botão tá aqui embaixo. Eu quero saber também, cara, se você já investe em algum fundo de investimento. Se sim, cara, diz aí, qual é o fundo de investimento que você investe? Comenta aqui abaixo. Eu não sei se tu tá ligado, mas a gente tem um canal no Telegram também, onde a gente posta conteúdo 3 vezes na semana e faz algumas análises também de criptomoedas. Eu vou deixar o link aqui na descrição, assim como o link das minhas redes sociais. Se conecta com a gente lá também. Cara, foi muito bom estar aqui com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi mais um vídeo do canal do Zé Gui, sua dose semanal sobre criptomoedas, investimentos e negócios. Tamo junto e não se esquece, semana que vem, segunda parte do vídeo. Valeu, até mais!